Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Glória a Deus. Liberdade no Espírito Santo. Liberdade que a gente não vê nos lugares, mas ouve nas músicas, nas canções. Liberdade que as pessoas sempre buscam. Liberdade que elas cantam, que vão morrer pela liberdade, está nos hinos da pátria. Somos verdadeiramente livres. Liberdade que as pessoas dizem que têm e olham para nós e acham que nós não temos. Somos verdadeiramente livres. Hoje nós vamos falar sobre as aparências. As aparências que enganam. E para fazer esse... Já me perdi aqui, ó. Para fazer esse negócio acontecer, eu vou fazer aqui um culto a 4 mãos. Convidei o Rodrigo para fazer aí a mensagem. Ele falou, culto na minha praia. Mas, por enquanto, né? Então, nós vamos fazer hoje uma mensagem conjuntamente. Deixa eu chamar o Rodrigo para ir para frente aqui também, já que ele vai fazer conjunto. Fica aqui, suando ao meu lado. Debaixo dessa luz. As aparências enganam. Então aqui, parece que nós estamos aqui totalmente combinados. Preparamos essa mensagem durante a semana, a partir de algumas frases que eu tinha pensado sobre aparências, né? O que você vê, o que você é. Antes de mostrar aqui o que eu preparei, eu queria falar sobre Hebreus 11:3, que fala: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Essa é uma outra mensagem. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, e aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Na física, o pessoal está começando a entender isso agora. Aparentemente temos matéria, mas tem um monte de buracos. Tem antimatéria. E no fundo, tudo foi criado de energia. A energia criou a matéria. Até o Einstein chegar à conclusão do como transformar a matéria em energia, energia em matéria. E a palavra é energia. Então tem um assunto sério aí, que eu não vou falar hoje. Mas vou dizer que existe uma aparência que mostra o que Deus está fazendo por trás dela. Existe uma aparência que mostra a mentira do diabo por trás dela. E nós temos que discernir isso. O que é a aparência que Deus está preservando e o que é a aparência que o diabo está mostrando. Primeiro tem que dizer que as aparências enganam. Aqui tem uma frase do Maquiavel. Todos veem o que parece ser. Uma menininha inocente e um homem perigoso. Poucos sabem o que você realmente é. Então a gente vai olhando aquela imagem toda bonitinha, por trás tem um machado ali para cortar a tua cabeça. E aquele homem tão perigoso tem um ramalhete de flores. Quantas vezes você já falou que ia confiar numa pessoa e depois pensa, puxa, me enganei, parecia tão legal, mas não é. Ou quantas vezes você saiu correndo de uma situação perigosa e descobriu que não era perigosa? Eu já falei aqui do que aconteceu comigo muito tempo atrás, aí quando eu ainda levava as pessoas para casa sem ter carro. É um ministério muito interessante esse, né? Então, você vai sentar no cantinho? Pega uma cadeira ali. Então o que acontecia? Fui levar, acabou a reunião da igreja, tudo, fui levar de carro eu não tinha carta, mas eu tinha, até a casa, aí voltei para minha casa a pé, já de madrugada, pegando o ônibus, e ficou esperando o ônibus, não vinha, aí então eu resolvi ir para a avenida, perto do ponto final do ônibus, e quando eu fui chegando perto do ponto final do ônibus, lá na Bandeirantes, em cima do aeroporto,
da ponte do aeroporto na Bandeirantes lá. O ônibus passou. E eu saí correndo atrás dele. E quando eu saí correndo atrás dele, ele foi brecando e foi embora. Me deixou ali. E eu passei correndo na porta de um bar. Devia ser 2 da manhã, 3 da manhã, não sei que hora da madrugada que era aquilo. E 2 caras do bar saíram correndo atrás de mim. Ei, ei, ei! E eu estava correndo, eu pensei, ou eu paro para perguntar o que eles querem, ou eu continuo correndo. E eu resolvi continuar correndo. Eu cruzei a Rubem Berta, pulei o guarda-reio, um cansou na corrida e o outro tropeçou no guarda-reio e se espatifou no chão. Aí eu fui para o outro lado, já estava na calçada, olhando que não tinha ninguém, tinha a passarela de novo, eu falei, vou voltar para onde eu estava, que aqui está meio perigoso. E na minha frente uma pessoa andando. E ela sentiu que tinha alguém correndo atrás dela, era eu. Quando ela olhou e me viu correndo, saiu correndo. Ela deve ter pensado a mesma coisa. Eu paro para ver porque esse cara está correndo, deixa ele passar, ou então eu saio correndo para ele não me pegar. No mundo dos medos, você olha para as aparências e toma as suas ações. Qual que é a verdadeira aqui? Flores ou machado? Como eu vou saber se a aparência é uma coisa que está lá trabalhando ao meu lado ou está contra mim? Então, tem um texto que está escrito aqui, Romanos 8:28, que fala: todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É um versículo muito forte esse. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Porque quando você fala todas, quanta coisa ruim aconteceu na sua vida. Eu lembro de uma história clássica aí do livro Refúgio Secreto, que é um livro escrito pela Corrie ten Boom, uma mulher holandesa que a família dela guardava judeus durante a Segunda Guerra lá, no Refúgio Secreto. E quando eles foram descobertos, todos foram para a prisão. O pai dela morreu e ela e a irmã foram para o campo de concentração. E ela ficou muito revoltada com Deus porque ela estava cuidando dos judeus, ela não era judia, por causa do cristianismo, e acabou no campo de concentração e ia morrer ali. E a irmã dela, ela fala, não, Deus tem um propósito com todas as coisas. Quando elas entraram no campo de concentração, no quarto onde elas iam ficar, no galpão onde elas iam ficar, elas viram que a cama tinha um colchão preto, uma mantinha preta lá, que eles acharam estranho. Quando chegaram perto, eles viram que eram pulgas. Tantas que manchavam o colchão. Ela falou, eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar aqui. Ela começou a reclamar e a irmã falou, vamos agradecer a Deus pelas pulgas. Ela disse, você está delirando, você está ficando maluca, você já está achando que Deus está em tudo, não absurdo, me recuso a orar pelas pulgas. E a irmã, Senhor Deus, obrigado por estarmos nessa situação, e por essa situação aqui, e pelas pulgas. E depois elas descobriram que aquele galpão era o que tinha mais pulga de todos, e os guardas não queriam entrar lá por causa das pulgas. Então elas montaram uma igreja lá dentro, um monte de gente se converteu, porque as pulgas não deixavam os guardas entrarem. Então ela pensou, puxa, eu tenho que agradecer a Deus pelas pulgas. Pode parecer exagerada, né? Mas a pergunta que tem é justamente essa. Todas as coisas contribuem conjuntamente. Ou seja, uma precisa da outra. A sua vida não é uma sucessão de coisas boas e coisas ruins, vamos esquecer as ruins e vamos ficar com as boas. As coisas ruins contribuem conjuntamente com as boas para que Deus cumpra o seu propósito na sua vida. E como que você vai fazer para diferenciar entre essa passiva aceitação de todas as desgraças? Perdi o ônibus, glória a Deus, perdi o ônibus. Bateram no meu pé, oh aleluia, Deus tem um propósito com essa dor. Roubaram a sua carteira, que bom. Se você começar a viver assim, e tem crente que gosta de fazer isso, viu? Precisa ler os Salmos. Você vê que tem salmo lá que o Davi está reclamando muito. Está muito inconformado. Não está gostando da situação. Mas ele não está se afastando de Deus. Ele está dizendo, Deus, e aí? Essa história não acaba nunca. Não está legal, não.
mas eu não vou desistir. Porque o que conta, meus irmãos, é o quadro final. O que conta na sua vida não é o episódio, é a história. Está acabando hoje os Jogos Pan-Americanos. Muitas provas. O que conta é o quadro das medalhas. Todo mundo quer saber quadro das medalhas. Quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro. Então, na somatória, o que ficou? Sabendo que as coisas que estão desconstruindo, elas podem ser necessárias para que novas coisas sejam construídas. Uma das cidades mais modernas do mundo é Chicago. E é conhecida e famosa pela sua arquitetura. Grandes arquitetos modernos, arranha-céus de vidro, vieram de Chicago. O maior prédio do mundo durante muito tempo foi lá de Chicago, a Torre da Sears, que hoje nem chama mais Sears. E o segundo também é uma cidade muito arquitetônica. Por quê? Porque teve um mega incêndio e destruiu a cidade no começo do século XX, fim do século XIX. Era tudo de madeira. E aí vieram as coisas novas. Às vezes um problema dá origem a uma grande solução. E nós estamos vivendo aqui em alguns problemas. Então eu queria que você pensasse isso hoje. Contribuem conjuntamente como? Nos fazendo entender onde estamos errando. E aqui é a primeira frase que eu quero entender com vocês sobre os empecilhos e sobre os gatilhos da vida. Quando nós entendemos onde nós estamos errando, nós sabemos que aquilo não vai mudar enquanto nós não mudarmos. Aquelas coisas estão acontecendo porque nós estamos teclando a tecla errada. E enquanto você estiver teclando a tecla errada, a resposta vem errada. Você tem que entender que tem que mudar alguma coisa. Que aquilo é uma parede que tem que ser transposta. Você não pode ser mais do mesmo. Então, como fazer para entender onde você está errando? E como fazer para entender? Esperar a hora certa. Porque tem coisas que não estão acontecendo porque não chegou a hora. Sutil diferença. Quando eu sei que não é a hora e, portanto, vai chegar. Quando eu sei que nunca vai chegar. Quando eu sei que é loucura esperar mais. E quando eu sei que temos que ser pacientes e perseverantes. E no fundo eu queria perguntar para vocês isso. Na sua vida, no momento que você está vivendo hoje, o que é um gatilho para algo de Deus que está travando, mas quando ele chegar no momento, aquele gatilho vai disparar coisas novas? Ou o empecilho que está ali tendo que ser removido para que você continue a fluir? Você tem na sua vida gatilhos e empecilhos. Vamos ver hoje algumas situações que mostram onde eles estão. Mas eu queria terminar essa minha primeira parte aqui mostrando um videozinho que fala sobre gatilhos. Em português, gatilho tem a ver com arma, né? Você pensa gatilho, aquele negócio que você aperta e dá o tiro. Então o gatilho, na verdade, é uma trava. Que enquanto você não apertar, a bala não sai. No inglês, eles usam a palavra gatilho, ou trigger, para aquilo que desencadeia uma outra coisa. Então, enquanto aquele tempo não se completa, o gatilho não é acionado e a próxima fase não começa. Não sei se já foram lá no shopping em Guatemi, tem um relógio de água lá. Então, aquele relógio de água e outras coisas parecidas são assim, vai enchendo o reservatório, até que de repente um pêndulo vira e muda. Então, nada acontece durante um tempo. Parece que não tem nada acontecendo, mas o reservatório está enchendo. Na hora em que atingiu o gatilho, ele dispara a próxima fase. Eu queria que você pensasse na sua vida, quando olhasse esse filminho aqui, que é a propaganda de um carro. O que na sua vida é gatilho para que Deus mova você para a próxima fase? E o que é empecilho que você está errando e vai morrer daquele jeito se não mudar? Grande pergunta. Assista o filme.
Isn't it nice when things just work? Vou tentar fazer uma tradução. Não é legal quando as coisas funcionam? Acho que foi mais ou menos isso que ele disse. Bom, gente, tô meio tremendo aqui, mas eu vi. Tô acreditando que esse é um momento espiritual. E o que o Paulo falou é verdade. Ele falou, vamos fazer uma palavra junto. Eu falei, Paulo, não é muito minha praia, não. Mas tem vários gatilhos espirituais que aconteceram. Hoje é um dia abençoado. Eu estava pensando ali se eu pedia para o Nelson orar por mim ou não, né? Nelson, ora por mim. O Nelson cuida da minha vida desde que eu entrei nessa igreja. Me abençoa. E ele tinha me ministrado algo anterior e era assim, Rodrigo, agora você já pode se esticar e andar porque Deus está fazendo coisas importantes na sua vida. Então é momento de exercitar. Tô aqui, viu, não? Vai ter mais um vídeo aqui, mas só para falar do que é espiritual. Há 4 anos atrás, eu estava numa daquelas crises, sabe? Aquela crise que você não sabe direito de onde você está vindo, para onde você está indo. E era uma coisa relacionada ao trabalho, um momento de muita tensão espiritual ali. E depois da Davi orar comigo, a Vivi, a minha esposa, está lá no finalzão. E a gente pedir para Deus falar. Eu acordei às 4 da manhã. Muitos irmãos conhecem essa história aqui porque eu tô agarrado nisso. Deus falou, eu tô agarradão nisso. E Deus falou para mim às 4 da manhã: você, Rodrigo, é um elefante. Eu já vou explicar por quê, tá? Mas antes a gente vai ver o vídeo aqui. Vamos lá? O elefante africano tem o peso de um ônibus escolar e ataca quase na mesma velocidade. A mera visão de um elefante é suficiente para que outros animais menores fujam. Até mesmo o maior predador africano dá passagem para este gigante. É isso aí. Elefante. Elefante, ele não se torna elefante. Ele nasce elefante, né? E naquele dia de madrugada foi muito importante. Eu estava trabalhando numa empresa nova, sendo desafiado profissionalmente. E eu comecei a sentir aquela, instabilidade. Sabe quando você acorda com o estômago embrulhado, vai trabalhar de manhã? Ou quando você vai passar por uma situação de prova, de teste, você começa a ficar meio enjoado. Eu estava nessa situação. E Deus falou. E parecia downloading, sabe aquele em alta velocidade? As informações não paravam de vir às 4 da manhã. Você é um elefante. Não esquece fácil as coisas, gosta de andar em bando, tem as orelhinhas. Mas eu pensei até nisso na hora, mas Deus foi falando ali, claramente, o que eu era. E Deus foi dando detalhes. Só que você nasceu elefante
E depois você foi elefante de circo. E você subia na bolinha e todo mundo batia palma. E você aprendeu a ser elefante de circo. Agora eu estou te ensinando a ser elefante de verdade. Então, começa a se soltar. Soltar na minha presença. E esse é o ponto. Rodrigo, você não precisa mais ser conservador. Você vai passar a ser conhecedor da minha vontade. E era bem legal, né? Porque o Nelson sempre orou comigo, né? Sempre. Cada momento, né? E sempre o Nelson ministrou na minha vida na área profissional, né? Além da administração aqui do culto dos irmãos. E Deus falou exatamente para o Nelson um pedaço, e aí o Nelson falou para mim, e aí depois veio o sonho. Então as coisas realmente se completam, né? Por isso que eu digo que eu estou aqui falando daquilo que é espiritual, porque eu vou falar só do que Deus me falou, irmãos. Realmente eu não me sinto um pregador, mas... Elefante no circo. Elefante no circo, às vezes ele se esquece do que ele é e começa a viver a condição do circo. Sobe no tablado, desce do tablado. Medo do chicote, né? Você viu o domador lá com o chicote? Hora da fome, alguém me alimenta. Eu não vou buscar alimento. Alguém me alimenta. E o elefante se esquece. Assim também é com a gente. Tá aí. Olha lá, Rodrigão, criança correndo. Eu corri nesse lugar. Correr é muito legal, né? Hoje eu vejo a Tereza correndo, minha filha. Uma sensação boa. Eu estava num campinho ali, perto da minha casa, eu e meu irmão correndo. Vento na cara, gostoso, né? Exercitando a liberdade do que eu era. Só que isso vai se apagando na nossa vida. A gente vai desbotando a nossa identidade, a nossa essência. E você passa a não saber mais quem você é. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Então, era uma pessoa muito falante, muito divertida, muito legal, e de repente deixou de ser tão falante, deixou de ser tão divertida, deixou de ousar. Algumas coisas que acontecem na nossa vida, fora da nossa essência, vão nos levando para esse lugar que é um lugar, não sei quem eu sou. Você perde a identidade. Não sei aonde estou. Não sei se vocês já passaram por essa situação. 1992, bem maior já, né? Eu estava em uma praia em Fortaleza aqui. Puxa, numa praia, mas com essa cara de feliz, né? Eu tinha acabado de perder minha mãe, ela morreu de câncer na época. E realmente eu estava totalmente perdido. Tem algumas coisas que acontecem na vida da gente, todo mundo tem situações como essa, que desnorteiam a gente de um jeito. Você não sabe mais onde você está. As pessoas estão falando com você e você tá girando em outra frequência. Eu estava assim. Do meu lado estava o Fê ali. Eu cortei ele na foto, porque ele não está aqui, né? Mas espero que logo, logo eu volte com essa foto aqui e com ele do meu lado. E a gente estava assim num momento muito sem direção. Não sei para onde estou. Isso acontece. Não sei para onde vou. Aí começa uma sequência, né? Eu perco a minha identidade. Eu não sei exatamente onde eu estou. E eu não sei para onde eu vou. Circunstâncias que são que cercam a gente. Estava aqui, eu estava nessa situação aí, gente. Eu achei essa foto no meio de 1 milhão de fotos lá. Ainda bem que só tem uma dessas. Eu estava enxergando mais embaçado do que a foto, por efeito de outras substâncias e coisas. E eu estava ali, para onde é que eu vou? Já sei. E aí você começa, já na falta de ter um caminho e uma direção, você começa a fazer qualquer coisa. Vou entrar para a torcida organizada. Agora eu sou São Paulino. Buscar a identidade que você nem é a sua praia, nem é a sua essência. Mas você começa a buscar razão para preencher. O elefante de circo, e cresceu no circo, acha que a natureza dele é aquela. E às vezes algumas situações nos levam a acreditar que a nossa natureza é essa que a gente está vivendo agora.
E Deus tem que falar. E quando Deus fala, aí as coisas começam a se movimentar. E você começa a achar um caminho. Primeiro, quem eu sou? Eu lembro eu no acampamento, era o segundo acampamento que eu participava. E os irmãos montaram uma peça que era uma sátira. Que era Moisés, era uma brincadeira. Acampamento lotado. A Vivi fazendo a peça comigo, a gente não namorava ainda, mas eu já estava ali, né? E ali, diante de 400 jovens, sei lá quantos, fazendo uma peça da igreja, eu comecei a me lembrar de quem eu era. O meu negócio é dar risada e apresentar coisas em sequência. Aliás, o trabalho com publicidade é exatamente isso. Construir uma mensagem de outra forma, mas é por aí. E Deus começa a resgatar a sua essência e o que você é. Agora, quando você está nessa situação, não sei para onde vou, seus movimentos já não são tão naturais. Não sei se você já sentiu isso. Sabe quando você se sente meio incomodado? Você não consegue se expressar, você começa a viver dentro de uma caixinha. E eu já passei muito por isso. Depois que minha mãe faleceu, eu fui entrando numa caixinha, eu não conversava mais com as pessoas. Eu não conseguia me expressar. Tinha vergonha. Sabe, vergonha do corpo, achar que é feio, achar que as coisas não vão dar certo. É elefante no circo, né? Ele não está legal ali em cima daquele negócio, tomando chicotada, com um monte de luz artificial, numa lona. Será que aquele é o ambiente que ele fica feliz e bacana? Com certeza não. E aí a coisa vem numa sequência. Quando a gente está num momento totalmente perdido, sem norte, fora do nosso ambiente, sem conhecer a nossa natureza, você começa a sentir falta de vontade. E aí a carga sobre nós vem numa sequência de mentiras espirituais, né? O Rodrigo, ele não é muito batalhador, ele é sempre quietinho ali, né? Aí tem aquelas famosas, né? Nossa, seu filho, que bonitinho, como ele é quietinho, né? Falava isso pro meu pai, né? Mal sabiam ele que eu estava no pior momento da minha vida. Quietinho, educado, né? Mas você está morrendo por dentro. Quem já passou por isso aqui? Assim, você é quietinho, você é tal. Na verdade, por dentro você está dizendo assim, não sou quietinho não, meu negócio é outro. Meu negócio é realizar. E numa sequência, né? Aí você se desanima. As palmas da plateia não bastam. E aí eu lembro claramente assim, o Rodrigo, como ele é bonzinho. E eu estava desacelerando a minha vida em função da desorientação. De não saber quem eu era, de não saber para onde eu ia, o que eu ia fazer. Até que chegou um dia que você explode para o lado errado. Esse não é gatilho, você vai adquirindo barreiras. Então eu vou fumar. Aí eu cheguei com cigarro em casa, era minha tia. Ela falou, nossa, você é tão bonzinho, vai fumar? Pois é, agora eu vou fumar. É autoafirmação para o contrário. Não, e agora é o seguinte, eu também, aí você começa a se revoltar, se rebelar. E isso acontece bastante. Né? E no final do dia você está com medo, mas você começa a agir para afastar as pessoas. E o elefante no circo repete os mesmos truques. Isso acontece com a gente fora da igreja, né? Então você que está no colégio, você é jovem, tal, está estudando, e você pega a fama. Aquele cara ali, nervoso. Aquele cara ali mexe com os negócios, entendeu? Os negócios, drogas, essas coisas. Você ganha fama do que é destrutivo, do que é uma barreira, do que é um empecilho, e não um gatilho. E você é conservador, porque eu lembro que meus primos se converteram antes de mim. Lá, a irmã do Tião, que é minha tia, que alguns conhecem, o Tião foi a pessoa que me trouxe para a igreja, se converteram. Eles eram da periferia, Barra Pesada, de repente se converteu. Converteu a família de 7. Hoje tem 2 pastores na família. O terceiro é meio missionário lá. E eles chegaram para falar de Jesus para mim com muita empolgação, só que eu estava nesse estágio conservador. Eu não conseguia aceitar aquela novidade. Não, eu vou ficar aqui onde eu estou. Eu tenho medo, eu tenho que me reservar, eu tenho que me proteger.
É o famoso melhor não. Ah, mas você não quer falar em público, né? O Paulo falou. A primeira apresentação, melhor não. Mas por outro lado, se é espiritual, então vamos lá. Vamos lá, porque o sacrifício de Jesus foi em público. Em público. Jesus não fez um sacrifício no cantinho. Jesus morreu pelo Rodrigo, por cada um de nós aqui, em público. E isso é contundente. Então, ser conservador é isso. Agora, chega uma hora, né? Que a gente encontra o mestre. Eu vi que não tem nenhum visitante hoje aqui, então, amém. Estamos em casa. E eu fiquei pensando ali, quando foi que eu encontrei Jesus? Quando foi que eu encontrei Jesus? Pintando a parede da casa do Nazário. Não sei se está aqui hoje. Pastor Nazário. Estava lá pintando a parede. E Jesus apareceu para mim? Não. Jesus falou comigo através da vida do Nazário. Através da vida do Tião. E depois de um tempo, aí eu comecei a andar com os irmãos da igreja. E eu fui dormir um dia na casa do Nelson. Aí eu falei, Jesus está em todos os lugares. Às 5 da manhã, sei lá que horas, era muito cedo. Eu estava dormindo na cama do lado do Nelson. Ele estava levantando para trabalhar. E Jesus está presente nos consultórios. Jesus está presente na Bolsa de Valores. Jesus está presente no exemplo dos irmãos, pintando paredes, fazendo milhões de coisas. E o Nelson estava indo trabalhar e eu estava vendo a vida dele ali. E aquilo é Jesus na minha vida. E eu comecei a me alimentar de Jesus. Eu comecei a redescobrir a minha natureza em Deus. Nessa situação aí do elefante, só para explicar o que era. Gente, eu não tenho, nunca tive vontade de trabalhar com publicidade. Nunca foi meu sonho de consumo. Eu entrei na igreja, eu estava meio atrasado nos meus estudos. Eu estava vendendo bugiganga do Paraguai na rua Butantã. Aos 18 anos de idade, com a 6ª série. Era essa a história. Eu me converti e o Nelson começou a falar para mim, né, Rodrigo, eu acho melhor, assim, não é legal você mexer com esse negócio de contrabando, porque é contra a lei. É legal você procurar um trabalho legal. Aí, aquele parafuso que girou e que desceu na tampa do carro e que pingou para o negócio, era assim, eu estava lá pintando o rodapé de um apartamento de uma ricaça lá no Brooklyn, junto com meu irmão. E a mulher, que era dona do apartamento, virou e falou assim pro meu irmão, seu irmão não quer trabalhar num lugar que chama FNASCA, não? Era uma agência. Eu não sabia nem que era agência. Aí meu irmão vira e falou, não sei, é meio quietão, né? Vou perguntar para ele. Digo, não, deixa eu terminar aqui, é mais ou menos assim. Para resumir a história, irmãos, fui lá para a entrevista, lá na Avenida dos Bandeirantes. Era um prédio pequeno de 4 andares. Cheguei lá, parecia Hollywood, assim, música alta tocando, mulheres bonitas na recepção. Parecia que uma coisa, eu estava participando de alguma cena. Saí de lá assustado, falei com o Nel depois, falei, Nel, esse negócio é do diabo, irmão. Esse negócio é do capeta. Tem todas as músicas que não falam de Deus, tem toda a aparência que não tem nada a ver com Deus, e eu tô fora, Nel. Liguei pro meu irmão lá da Bandeirantes, mesmo no orelhão, falei assim, tô saindo fora, obrigado. Ele falou, você é louco, esse lugar é top, não sei o quê, vai lá que você tem uma chance. Eu falei, não. Semana seguinte a mulher insistiu, nós fizemos uma entrevista de 2 horas, eu falei toda a verdade para ela. Ela pegou e insistiu, falou, não, vem aqui, nós queremos você. Mas tem uma diferença de R$40 no salário, eu não vou não. Ela falou, não, a gente paga os R$40, pode vir. E para encurtar a história, irmãos, eu fui aí, são 15 anos trabalhando em agência de publicidade, hoje eu trabalho numa agência de publicidade que é um grupo brasileiro, que é uma das agências de maior destaque dentro da publicidade, mas eu estou com Jesus. Não larguei. E não vou largar. Eu não trabalho na publicidade porque eu quis. Eu trabalho na publicidade porque Jesus falou para eu ir. Então, antes do elefante era assim, crise de identidade. E aí Deus falou, não, você é elefante savana, pode começar a se soltar. E eu comecei a entrar na sala dos sócios lá da agência lá e falar o que eu achava. E comecei a fazer o que era para fazer no meu trabalho.
Onde é que foi que eu recebi essa palavra? Na igreja, irmãos. É dentro do reino, não é fora. E aí, para encurtar a véspera de apresentação, eu contei essa história para o Paulo aqui, vou contar hoje aqui para abençoar os irmãos. Por quê? Porque não é que você, né, a sua capacidade só. Nós estamos falando de coisas espirituais. Véspera de apresentação, o presidente de uma grande empresa aqui do Brasil. Eu tinha preparado a apresentação, tinha todos os sócios da agência na sala, uma mesa com 20 pessoas lá, sabe aquelas mesas grandonas de escritório? E eu estava morrendo de medo, muito medo. E eu saí de casa, a Vicky me aguenta lá, né? Fala, Vi, ora por mim. Por quê? Não adianta eu vir aqui e falar, não, agora é elefante de savana, pastor. Estou 100%. Não. Nós estamos aprendendo. Eu ainda lembro de algumas situações, ainda tenho um pouco de receio, sim, em algumas situações. Outras Deus está falando, não, vai firme. Não está completo. Mas Deus está falando. E Deus falou, claramente, falou, não, vai lá e faz. Mas como Deus falou? Ai, na memória do elefante. Eu saí orando de casa, orando, falei, Jesus, com a dor do estômago tremendo e tal, toda aquela coisa. Vi, vai tranquilo, Deus está com você e tal. Tinha orado com o Nel contra as situações, Deus deu a palavra para ele, não, meu, se endireita, não se encurva não, vai em frente. Peguei aqui a Corifeu de Azevedo Marques, peguei o carro, tal, caminho da agência ali na Faria Lima. Eu orando, aí Deus dá uma canja, né? Deus falou assim, ó, ao invés de você ir pela Rebouças aqui, eu creio que é o Espírito Santo, né, cuidando da gente. Vai, sobe a Rua Butantã aqui, ó. Sobe, agora desce. Você quem conhece ali, para. Quando chegar perto do Largo da Batata ali, você para. E eu parei. Comecei a chorar, irmãos. Chorar. Deus falando assim, eu sou Deus. Quem é o presidente de qualquer empresa aí? Quem é quem? Eu sou Deus. De onde é que foi que eu te chamei, Rodrigo? Não foi dessa rua aqui? Você não vendia coisas de eletroeletrônicos aqui? Então você não se sinta no direito de duvidar de quem eu sou. Eu sou Deus. Eu faço o que eu quiser. Posso botar você para fazer uma coisa ou outra. Posso botar você para vender cachorro-quente amanhã ou fazer qualquer outra coisa. Você não deixará de ser um elefante. Então vá e teste a sua força. Irmãos, sem brincadeira, eu entrei a 360 por hora naquela agência, irmãos. O Paulo conhece meu chefe. Meu chefe é 450. E ele estava na sala. E ele é o homem que fala, ele não é o homem que ouve. Ele é o homem que fala. Estava ele, o presidente da empresa, os 4 sócios. Então vamos começar? Vamos. Eu comecei a falar com intrepidez, com ousadia. Elefante arranca a árvore, irmãos. E se Deus te deu a natureza de elefante, vai lá e arranca a árvore. Aonde você descobre isso? Na igreja, no reino. E eu comecei a falar, apresentei tudo. O chefe sentado, eu falei, deu muito certo ou vai dar muito errado. O presidente da empresa levantou, falou, como é o seu nome? Eu falei, Rodrigo. Brincadeiras, o presidente do grupo que eu trabalho falou assim, parabéns, incrível, muito bom. Saí, fui para o banheiro, louvar a Deus. Falei, Jesus, eu não esqueci, Senhor. E a imagem que eu tive quando eu estava orando é assim, uma sala bem pequenininha, Senhor bem grande. O Senhor é grande. E a natureza que Deus dá para você exercitar é maravilhosa. Você pode ser um bicho diferente, né? No reino tem bichos diferentes. Eu falei para o Paulo, foi enlouquecedor, porque aí Deus me deu essa palavra, apareceu uma consultoria alemã lá na agência para fazer o competence check, né? Um documento. Aí falaram assim, não, você tem que explicar um pouco do seu perfil e tal. Eu peguei e botei uma foto do elefante lá. Elefante em cima da bola, elefante na savana. A mulher enlouqueceu. Eu falei, isso é espiritual. Então, irmãos, o que eu tenho para falar para vocês hoje aqui é, Jesus é mestre. E Ele quer ajudar você a encontrar a sua identidade. Então, não tenha medo de fazer isso. Você vai errar, né? Mas você também vai começar a encontrar o seu lugar. E criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fiz a conta rapidinho ali, fazem mais ou menos por alto. Eu já fui na igreja no domingo, uns 900 domingos, desde que eu me converti. Mais ou menos. E elefante, quando está no circo, é teimoso, né? O pessoal vai empurrando ali, o Nelson empurrando, os pastores empurrando. Você quer ficar ali na proteção. Mas quando você começa a entender a verdade, você vai caminhando. A verdade de Deus sobre quem você é. Existe uma verdade de Deus que é diferente do que você está pensando agora, nesse momento. Talvez você tenha entrado hoje aqui pensando assim, tem jeito, é assim mesmo. E Deus está falando assim, não é assim. Existe outro lugar, você precisa se conhecer melhor, e eu vou te falar quem você é. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe um caminho para a sua vida em Deus. É o caminho ali, né, da brincadeira do gatilho. Ele vai acontecendo em gatilhos. Né, e Deus realmente faz com que ele tenha sentido no final. E o que acontece quando você descobre a verdade sobre o que você é, sai do conservadorismo e vai para o conhecimento de Deus? Elefante foge do circo na tarde desse domingo. É o que vai acontecer, irmãos. E aí é meio espantoso. Então, o irmão que falava muito, parece que agora fala pouco e é mais comedido. O irmão que falava pouco, agora se põe. E o que está acontecendo ali? É a natureza de Deus sendo expressa. E aquilo é glorioso. Era Pedro falando para muita gente. Mas Pedro, você não era pescador? Não. As pessoas achavam que ele era só pescador. A natureza de Pedro era com Deus. E é um dos maiores pregadores da história. E você começa a se liberar. Aqui eu estava no Oxis. Deus empurrando lá. Vai lá, meu filho. Pode sair do picadeiro e comece a se exercitar. Comece a se exercitar. E aqui o elefante com a sua família. Que é uma bênção. Sentir amado por Deus, ver as coisas acontecerem no tempo, como Paulo falou aqui, é uma bênção. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Vou acelerar aqui, Paulo, que eu acho que eu já estou no rapidinho. Então, elefante, sei onde estou, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Reino de Deus, irmãos. Não existe nenhum limite na sua vida se você está no reino de Deus. E você precisa saber disso. E exercitar isso. Nenhum. Ah, mas eu sou pobre. Irmãos, fica tranquilo. Pobre não é ter dinheiro ou não ter dinheiro. Deus vai levar ele aonde você quiser, se você estiver no reino dele. Para fazer o que ele quiser. Eu creio nisso. Sei quem me formou, assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Deus é poderoso, Deus é amor, Deus está presente, apesar do tamanho do obstáculo. E Ele quer te levar a dar novos passos. Sei que sou amado. Importante isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui eu fiquei pensando uma coisa. Falei assim, glória a Deus que os pastores dessa igreja não desistiram. Eles já devem ter vontade, ter tido vontade de desistir na vida deles. O Nelsinho, o pastor Paulo, o pastor Nazário. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês, pastores. Vocês são uma bênção. Porque vocês não desistiram, eu estou aqui com coragem para falar alguma coisa. E muitos irmãos estão hoje aqui pensando em desistir. Não desista, irmão. Não desista. Vai em frente. Porque Deus ama. E quando é que você percebe que Deus ama? Não é só no versículo não, irmão. Deus ama na atitude através dos irmãos. Hoje eu já dei uma folga pro Nelsinho, mas eu parecia o Central 24 horas. Irmão. E eu não sou filho do Nelson.
que dedicar o tempo dele, a conta do telefone dele? Isso é amor que vale. A conta do telefone dele veio mais alta porque ele pagou. E o que fez o Nelson fazer isso? Será que não foi o amor, não? Eu falei para o pastor Paulo, esses dias aí, a gente estava conversando ali dentro. Eu falei, o reino de Deus é mais poderoso que qualquer universidade, hein? Esses 900 domingos que eu ouvi o Paulo falando aqui de empresa, né? Quantas vezes? E no começo fazia muito sentido, não conseguia nem entender direito o que ele estava falando. Depois, irmãos, é Jesus falando assim, ó, vou cuidar de você, não se preocupa não, Rodrigo. Então você está no reino de Deus. Bem-vindo ao reino de Deus, irmãos. Bem-vindos. E não tenha medo mais. Eu queria te dizer isso. Você precisa ser conhecedor. Conhecedor do reino de Deus. Isso é um processo, irmãos. Eu ainda tenho as minhas síndromes de elefante lá. Mas os irmãos estão firmes aí. Eu falei para os irmãos lá em cima, eu falei assim, ó, irmãos, estava eu, Feio e o Paulo. Eu falei assim, eu estou aqui, estou insistindo. E eu, né, tipo assim, preciso de vocês também, junto comigo. Então, acho que hoje tem um dia aqui especial na igreja, Paulo. Eu não queria deixar passar batido. Porque muitos irmãos lutam aqui. Muitos irmãos lutam para fazer pelo reino. E às vezes pagando um preço mais alto que a média, entendeu? É tipo abrir mata no facão, entendeu? Sabe como é que é? Você pega o facão com a cara e com a coragem, orando e abrindo. E muitos irmãos fizeram isso aqui. E Deus está mandando vir os tratores agora, né? Vamos lá, tem tratores agora. E a gente não pode esquecer que isso está acontecendo. Não pode esquecer. Essa é a hora de abrir a mata junto com os pastores. Então, passar a ser conhecedor. Amém? Vale a pena, não é? Se você está no meio do caminho, não desista. Aquilo que é um empecilho está te ensinando que você não pode convencer a Deus de que é do seu jeito, é do jeito dele. Mude a sua vida. E você já fez tudo que tinha que ser feito? Espere um momento em que Deus vai te levantar. Porque Ele vai chegar e aquilo que foi prometido não tardará. Mais um pouquinho de tempo. Agora, tem mais uma grande coisa aqui, que é a última antes de chorar. A sua postura. Como é que eu me comporto? E aí eu pensei essa terceira frase, que é imóvel ou imobilizado? Você está parado, esperando a hora certa de fazer as coisas, ou você está preso, sem poder se mexer numa situação? E tem um videozinho que eu achei também aqui, que queria mostrar para vocês. Então, apaga a luz aqui. Está acontecendo, você pode não acreditar, mas... para você ver melhor. Não dá nem para ver o leopardo, né? Imóvel ou mobilizado? Quando eu vi essa primeira vez, eu falei, o que está? Não está filmando o quê? Nada está acontecendo. Aquele bicho está lá mimetizado, está lá no meio da mata. Você olha ali e não vê nada. Está deitadinho ali, esperando a hora. Ele está sentindo o cheiro e falando, essa turminha
o vento vai virar para o meu lado. Se esse leopardo fosse como muito crente, fala, amém, Deus, eu vou obedecer. Aí você fica lá 2 segundos. E aí, Deus, não aconteceu nada ainda. Aí eu vou dar uma olhadinha e tal. Mais 5 minutos. Olha, acho que eu vou embora. Os gnus aí, as gazelas, sei lá quais são os bichinhos que apareceram, eles iam chegar ali, esses aqui, ó. Eles iam chegar ali e falar, opa, aqui não, aqui não. Mas na hora em que ele tem que dar o bote, força total, determinação, velocidade, resultado, geladeira cheia. Eu já vi um bicho desse comendo aí. Você tem que saber na sua vida, se você está lá paradinho, obedecendo a Deus, esperando as coisas acontecerem, que como Hebreus 12 fala, depois de haveres cumprido a promessa, necessita de paciência, porque ainda há um pouco de tempo, a Bíblia fala um poucochinho de tempo, o que há de vir virá, não tardará. E a gente fica pensando, mas não acontece nada, mas não acontece nada, em vão tenho lavado minhas mãos na inocência, na honestidade, eu dou dinheiro e só falta dinheiro, eu ajudo os outros, ninguém me ajuda. Só os espertos dão certo. Irmão, nós estamos aqui para dizer que não é verdade. O tempo vai passar e os maravilhosos marajás que corromperam todo mundo, depois vão para a cadeia. E aí eles ficam pensando, não valeu a pena. Então, irmãos, há situações na vida que nos deixam perplexos. Eu preguei isso aqui há um tempo atrás, muita gente fala essa palavra minha, que chama-se AAPD2AD, que é o texto de 2 Coríntios 4:8. Nós em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Ele continua depois, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mas eu quero dizer perplexos, não desanimados. Você não pode impedir as coisas de acontecerem repentinamente na sua vida. Vem uma má notícia, vem um desemprego, vem uma morte. Acabei de voltar do cemitério hoje. O familiar do pastor morreu. Fui lá. Não estava no meu script. Aliás, o pastor vai muito ao cemitério. Mas também vai muito casamento. Vai muito formatura. Vai muito em maternidade. Tem coisas que a gente não sabe, acontecem e você fica perplexo. Por isso que eu falei, você não é aquele crente que fala assim, glória a Deus, pisaram no meu pé. Estou glorificando porque eu tive a oportunidade de sofrer. Quer pisar no outro pé? A Bíblia fala para oferecer outra face quando você entende o que está acontecendo. Não é porque você tem que ser o cara que sempre apanha. Então, perplexo, não desanimado. Esses textos de 2 Coríntios 4:8 e 9, eles têm uma coisa em comum. O primeiro é uma situação externa. O segundo é uma situação interna. Atribulado é porque deu o tranco, balançou e você está atribulado. Turbulência, zona de turbulência. Quem viaja de avião sabe. Senhores passageiros, estamos enfrentando uma zona de turbulência, pedimos a todos para afivelarem os cintos, o carrinho volta lá para o lugarzinho dele e o avião começa a sacolejar. Alguns começam a rezar, outros começam a chorar, outros não estão nem aí. Sou eu. Porque não me angustio com turbulência. A angústia é uma situação interna, a tribulação é uma situação externa. A perplexidade é uma situação externa. Se você acha que não tem que ficar assustado com uma coisa que acontece, você não é gente. Não tem que ficar preocupado com a má notícia. Morreu alguém, acabou o dinheiro, aconteceu uma desgraça, bateu o carro. Você fica assim, e agora? Mas não desanima. Desanimar é perder o ânimo. Isso é interno. Perseguição é externo. Desamparado é se sentir sozinho. Então, irmãos,
Qual que é o seu momento? Imobilização ou estar quietinho esperando a hora? Eu queria terminar essa parte falando que esse texto que eu gosto muito, já preguei muito aqui, Eclesiastes. Há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo para ficar quietinho esperando e tempo para dar o bote. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vocês conhecem a história de Paulo e Silas na prisão. Eles foram pregar o evangelho em Filipos. A mulher estava lá com o espírito imundo revelando coisas, dando dinheiro para as pessoas, porque era fonte de lucro vender prognósticos de futuro. Até hoje é fonte de lucro vender consultoria sobre o que vai acontecer. Seja o horóscopo, seja uma consultoria especializada. As pessoas compram para saber o que vai acontecer. Paulo expulsou o demônio dela, ela parou de ser vidente, os donos dela falaram, eu mexi aqui com o nosso lucro, para a cadeia. Ele foi para a cadeia. E a Bíblia fala assim, a multidão se levantou unida contra eles, os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Eles estavam imobilizados. Está preso, não sai do lugar. E para garantir que não vai mexer, ele recebeu tal ordem e os lançou no cárcere interior, que é a solitária da masmorra lá. E ele segurou os pés no tronco. Agora, se você sabe que aquilo é de Deus, você não está preocupado. O que eles estavam fazendo? Meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Aí veio um grande terremoto. Os alicerces do cárcere se moveram, abriram todas as portas e as prisões foram soltas. Eles estavam livres. Aí quando você fica livre, você fala, vamos sair correndo. Eu estava procurando os videozinhos aqui de leopardo e tal, botei lá leopardo, e eu vi um vídeo de um negócio árabe. Deve ser um sultão, porque esse pessoal lá tem uns leopardos de estimação. Então tem um bichão lá preso, num quarto, e um fulaninho lá com aquela roupa árabe, ele vai lá com uma câmera fotográfica para tirar a foto do leopardo, pertinho assim dele. Aí quando ele está pertinho, vem um cara de trás e empurra ele. Amigo, o cara cai assim, pertinho do leopardo, mas eu nunca vi um cara tão rápido, ele parecia uma salamandra. Ele bateu no chão e saiu de quatro, assim. O leopardo fez assim e ele já estava fora. Quando a gente se vê livre, a gente sai correndo. Mas sabe, quando você sabe o que está acontecendo, não tem desespero. Tem um instinto natural no ser humano. Eu acho engraçado. Eu viajo bastante de avião. Agora mesmo voltei, semana passada estava em Feira de Santana pregando. Eu sei que ia acontecer de novo, eu fico olhando. As pessoas têm um desespero para sair do avião. Quando pousou, todo mundo levanta. E fica lá. Falei, calma, meu amigo, você está na poltrona 33. Todo mundo vai ter que ir embora primeiro que você, não tem como. Fica sentadinho aqui e espera a sua vez. Mas dá aquele negócio, me tira dessa lata. Eu quero pisar no chão de novo. Quando e se houve algum problema, aí é coisa desesperadora. Ânsia para ir embora. Uma vez no avião, essa turbulência toda, ele vinha para São Paulo, não conseguiu pousar, foi para Viracopos. E falou, vamos voltar. Um cara falou assim, eu não volto não. Quero descer. Mas senhor, aqui não tem nenhum apoio, não tem nada. Não me interessa, eu não vou voltar não. Porque ele viu chuva, trovoada, batida, saculejando, o Congonhas estava fechado. Eu fico aqui em Viracopos. Tiveram que chamar um onibinho lá para tirar o cara, porque não tinha um avião preparado para isso. Eu falei, mas o senhor vai ter que voltar por sua conta para São Paulo. Falei, não tem problema, eu não fico nesse avião. Estou dando risada porque você faria o mesmo, né? Já escapei de uma, vou entrar de novo? Meu Deus, Deus já deu aviso aqui, agora eu vou voltar? Não mesmo. Mas quando o terremoto aconteceu, o carcereiro pensou, fugiu todo mundo. E eles falaram, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos, permanecemos aqui dentro
com a liberdade de sair. Este é um cristão. Se você está vindo aqui na igreja porque você é obrigado, você está preso. Agora, se você quer vir aqui e privilegia estar aqui em vez de estar em qualquer outro lugar, você está livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem que entender onde tem valor, onde não tem valor. Onde está Deus e onde Deus não está. Deus está aqui, nós estamos com a ceia aqui. Nós vamos tomar a ceia aqui agora. Ministrar na sua vida é o quê? Liberdade. Que você entenda se você está batendo na parede porque o Deus quer que você mude a sua posição, ou você tem que ficar lá esperando como um leopardo a hora certa, porque vai chover carne em cima do seu lugar. Nós queríamos orar por isso aqui hoje. Fique no lugar de Deus, porque vai chover na tua horta. Não muda de lugar. Eu sinto que tem pessoas aqui que estão cansando. Eu quero dizer para vocês aqui, não muda de lugar. Não para de crer. Não faça como os outros fazem. Porque quando vira o jogo, você está no lugar certo, na hora certa. Deus tem esse poder. Ele sabe todas as coisas. E não é em vão que você está batalhando. Então nós vamos orar com isso. Eu queria também chamar aqui o Rodrigo, acompanhado, para orar com vocês, antes da ceia aqui. E queria orar em duas direções. A primeira direção é, você, como ele mostrou aqui, você está traumatizado, você está com medo, você está marcado pelas coisas que aconteceram. Há um tempo atrás fizeram hoxos aqui do elefante, que é esse elefante de circo. Por que ele obedece aquele carinha com aquela vareta na mão? Porque quando ele era criança, ele foi preso no tronco e ele aprendeu que não adianta lutar. Ele não vai conseguir se libertar. Aí a escravidão entra na mente. E agora ele é aquele animal potente lá do tamanho de um ônibus escolar, mas ele continua reagindo como se ele fosse um filhotinho que não consegue se libertar da corrente. Ele não tenta mais. Você precisa deixar de ser um conservador medroso para ser um conhecedor que toma riscos. A situação aqui no país vai piorar. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E aí, você vai fazer o quê? Aproveitar a oportunidade? Então nós queremos orar para que o seu trauma não dite o seu comportamento. Essa é uma oração. Se você está aqui hoje e sente que tem barreiras na sua vida que impedem você de fluir, elas têm que sair. A Leni veio falar comigo aqui, que estavam orando aqui na hora do louvor. Eu não sei quem viu aí, que precisava ter uma explosão, né? Explosão para quebrar barreiras. Bom, essa explosão é a maneira de fazer com que empecilhos saiam da frente. Você está cavando o túnel, tem uma parede de pedra, bota umas bananas de dinamite ali e explode. É a única maneira de continuar. Agora, a porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, meu irmão, minha irmã, se você sente que você está preso num medo, num trauma, você está sem saber quem você é, se você está na situação que o Rodrigo falou da vida dele aqui, queria que você viesse aqui, porque ele vai orar com a autoridade de quem viveu essa situação. E ouvi um bom conselho da igreja, como eu disse aqui do Nelson, das lideranças que ele teve, que falaram para ele, vai lá, continua aí, para de fazer errado, começa a fazer certo, Deus vai te tirar dessa situação. Então, ser diretor da agência, da maior agência hoje, pode parecer uma grande coisa, mas é construída através de pequenas coisas, como essas aqui. Nós não somos uma igreja que fala, quem quer ser diretor de uma grande agência, venha que nós vamos orar. Nós somos a igreja que diz, quem quer parar de vender contrabando, vem aqui, porque Deus vai cuidar da sua vida. Então venha, se você está sentindo que é com você, vem aqui que nós queremos orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebra o seu medo. Rompe a sua barreira. Sai dessa zona de conforto, que na verdade é uma zona de prisão. Aleluia. Glória a Jesus. Chamar a Leni aqui também.
Glória a Deus. Nós queremos ser uma igreja que transforma jovens medrosos em adultos corajosos. Nós queremos ser uma igreja que transforma homens vendidos em homens comprados. Você foi comprado por bom preço. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Não se faça servo de homens novamente. E o Espírito Santo tem que arrebentar coisas que estão travando a sua vida, porque Ele quer passar. Como o Daniel disse hoje aqui, nós vamos ter em agosto o mês do Espírito Santo. Vai ser uma tremenda bênção aqui, cada domingo. Mas você não precisa esperar agosto para ser liberto. Podemos falar disso aqui hoje. Vamos orar por vocês aqui. Amém? Você fecha o seu olho aqui, pedir para o Rodrigo orar por essa situação da sua vida. Vamos ministrar sobre você o que o Espírito Santo está movendo.